O regime iraniano queria iniciar uma guerra de terror contra o mundo inteiro. Agora os Estados Unidos estão oficialmente fazendo-os pagar por isso. Por semanas, a República Islâmica desesperada travou uma campanha implacável e covarde, bombardeando prédios residenciais e atacando navios cargueiros inocentes, só para tentar forçar o Ocidente a um cessar-fogo. Mas os Estados Unidos não estão mais se contendo. Em um ato massivo de retaliação direta, bombardeiros americanos simplesmente vaporizam completamente uma ponte iraniana de bilhões de dólares, usada para transportar armas inimigas, fazendo toda a estrutura desabar em pó. A vingança definitiva começou. E nossa história começa mostrando como o regime iraniano expandiu essa guerra para algo com o qual eles não conseguem lidar. Então, temos imagens do primeiro dia dessa guerra. Enquanto os Estados Unidos atacavam alvos militares dentro do Irã, o Irã começou a atacar prédios residenciais em países do Golfo, como o Bahrein, já no primeiro dia. Dê uma olhada. Isso ocorreu mesmo com Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, dizendo que os Estados Unidos não podiam usar suas bases ou espaço aéreo para atacar o Irã. Na verdade, para muitos desses países, essa condição ainda é válida até hoje, um mês após o início da guerra. Mas apesar de tudo isso, o Irã os atacou mesmo assim. E o Irã não atacou apenas as bases dos Estados Unidos nesses países. O Irã começou a atacar prédios civis, aeroportos, portos e, claro, navios-tanque. Porque veja, o terrorismo iraniano não se limitava apenas aos países do Golfo. Eles também expandiram para vias navegáveis internacionais. Eles passaram a atacar navios de carga e petroleiros civis no Estreito de Hormuz, ponto estratégico fora da jurisdição iraniana. É considerado uma via navegável internacional pela qual todo o país tem o mesmo direito de passar. Agora, as imagens na sua tela são de marinheiros tailandeses tentando sair do estreito. Eles ficaram presos no Golfo Árabe, provavelmente sem comida e suprimentos. Eles tentavam voltar para casa e foram atacados ao tentar sair. São da Tailândia, país que não tem relação com essa guerra. E apesar disso, a Marinha do Irã, a Marinha da Guarda Revolucionária, continua a atacá-los. Agora, é claro, vocês podem argumentar que o Irã não tem outra escolha. As Forças Armadas iranianas não podem se equiparar às Forças Armadas dos Estados Unidos. Esse pode até ser um argumento justo, mas isso não muda o fato de que os militares iranianos estão atacando alvos civis. E isso tem um nome. Isso se chama terrorismo. Não importa o motivo por trás do terrorismo, continua sendo terrorismo. E além disso, também é importante destacar que, por causa desses ataques iranianos contra civis, a guerra agora está tomando um rumo que o Irã não esperava. Ontem mesmo, o presidente Trump tuitou isso. A maior ponte do Irã desabou, nunca mais será usada. É hora de o Irã fazer um acordo, antes que seja tarde demais, antes que não sobre nada. Analisar todos os lados da história. Pessoas discutem na internet se o ataque é legal. Advogados afirmam que é legal. Há advogados dizendo que é ilegal. E eu não sou advogado de direito internacional. Não sou nenhum tipo de advogado. Então, minha opinião seria praticamente inútil nesse debate. Mas o que eu sei é que pontes sempre foram um alvo militar em qualquer conflito. Na verdade, em fevereiro de 2022, dentro da Ucrânia, os ucranianos explodiram suas próprias pontes para impedir o avanço russo. E então, meses depois, quando os ucranianos começaram sua própria contraofensiva, os russos explodiram pontes durante a contraofensiva para ganhar tempo suficiente para recuar em segurança. Exércitos destroem pontes desde que as pontes foram inventadas. E essa não era apenas uma ponte qualquer dentro do Irã. Essa era uma das mais importantes. Segundo autoridades dos Estados Unidos, ela era usada pelas Forças Armadas iranianas para levar mísseis e peças de mísseis de Teherã a locais de lançamento no oeste do Irã. Mas, por outro lado, temos o Irã, alegando que a ponte ainda estava em construção, o que está gerando um novo debate, onde as pessoas estão dizendo: como os militares poderiam estar usando a ponte se ela ainda estava em construção? Mas é aqui que parece que o problema de todo esse debate realmente começa, com a forma como os iranianos estavam operando a ponte. A ponte deveria ter sido aberta ao público para uso no ano passado, mas eles disseram que ainda estava em construção, por isso não puderam abri-la. Depois, a mesma coisa aconteceu há alguns meses, quando disseram que ainda estava em construção, então não podiam inaugurá-la, e o público não podia usá-la.
Durante todo esse tempo, os militares já usavam a ponte, que supostamente ainda estava em construção. Aqui, o ex-youtuber 2CTV explica isso melhor do que eu. Ouça só. Essa ponte, B1, não fazia parte do patrimônio do Irã. Era uma ponte nova, recém-construída, que nem sequer estava aberta. E há 2 motivos pelos quais ela foi atingida. Eles deveriam ter inaugurado oficialmente para o tráfego no início do ano. Bem, tecnicamente era para ter sido há 2 anos, no ano passado, sei lá. E aí foi adiado porque, obviamente, as políticas econômicas socialistas islâmicas não são realmente tão competentes. E aí foi adiado de novo. Era para ter sido inaugurado há 2 meses e ainda não estava pronto, como você pode ver também nesta imagem, não estava completo de qualquer forma. Mas eles fizeram parecer outra coisa na grande mídia. Eles fizeram parecer que era uma ponte ativa, com o trânsito fluindo e que civis inocentes estavam sendo atingidos aleatoriamente pelos americanos e israelenses. Isso é um crime de guerra. Calma, ela foi atingida justamente porque ainda não estava oficialmente inaugurada. Então, simbolicamente, isso fazia parte daquela ideia de vamos atingir sua infraestrutura, mas vamos atingir algo que na verdade não está aberto. Em segundo lugar, isso ainda era importante em relação à logística daqui para a frente, porque, embora não estivesse aberto ao público, estava aberto para a Guarda Revolucionária Islâmica. Então, a Guarda Revolucionária Islâmica, nas últimas semanas, estava usando a ponte B1 para transportar equipamentos militares entre Karaj e Tera. Então, isso aconteceu e a logística entre Karaj e Tera foi interrompida. Vamos falar de outro problema que começa nos Estados Unidos. No discurso de 1º de abril, Trump afirmou que os Estados Unidos se preparam para bombardear o Irã até a Idade da Pedra. Ouça primeiro e depois explico por que essa linguagem é problemática. Deixou claro desde o início da operação Epic Fury que continuaremos até que nossos objetivos sejam totalmente alcançados. Graças ao progresso feito, posso afirmar esta noite que estamos perto de cumprir todos os objetivos militares dos Estados Unidos em breve. Vamos atacá-los com extrema força nas próximas 2 a 3 semanas. Vamos levá-los de volta à Idade da Pedra, onde eles deveriam estar. Enquanto isso, as discussões continuam. Mudança de regime não era nosso objetivo. Nunca falamos em mudança de regime, mas a mudança de regime aconteceu por causa da morte de todos os líderes originais deles. Todos eles estão mortos. O novo grupo. Você viu um ataque na ponte? Isso é lícito, porque é um alvo militar. Mas uma linguagem como essa que o presidente Trump acabou de usar só alimenta as pessoas que são contra essa guerra e dá munição para a TV estatal iraniana. Isso faz parecer que a América quer atingir civis iranianos, não só o regime, facilitando a narrativa do outro lado. Agora, é importante esclarecer: os Estados Unidos não atacaram intencionalmente nenhum alvo civil dentro do Irã, mas mesmo assim, uma linguagem como essa não ajuda. Enquanto tudo isso está acontecendo, o Irã está realmente cometendo crimes de guerra que ainda continuam dentro do país. Antes de começarmos, lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito, principalmente ao abordar terrorismo iraniano e crimes de guerra. O algoritmo de IA do YouTube busca essas palavras e, ao encontrá-las, restringe o vídeo por considerá-lo inadequado para anunciantes. Por isso, seu apoio é fundamental. Agora, vamos às notícias. O Irã passou a recrutar crianças de 12 anos para campanhas militares da Guarda Revolucionária Islâmica. A Anistia Internacional deixou bem claro que isso é um crime de guerra que o regime iraniano está cometendo. É ilegal, segundo qualquer norma da ONU que você queira analisar. Tenho certeza de que não há advogados de direito internacional debatendo isso. Além disso, as execuções continuam ocorrendo diariamente. Ontem, o Irã executou um jovem de 18 anos que participou do protesto em janeiro. Ele é o 9º prisioneiro executado desde o início da guerra, há cerca de um mês. Espero que as pessoas estejam percebendo quão grave isso é. Alguém que tem 18 anos agora provavelmente nasceu em 2007, talvez 2008. Isso significa que toda a vida dele estava pela frente. E o regime iraniano está executando ele só porque participou de um protesto que, no início, era um protesto econômico. As pessoas estavam protestando contra a má administração do governo iraniano. Até o próprio presidente do Irã admitiu isso na televisão nacional. Mas, apesar disso, o regime está simplesmente executando qualquer um que seja contra a República Islâmica.
E adivinha? Eles também estão indo atrás dos advogados que estão se manifestando contra o que está acontecendo. Dá uma olhada nesse relatório. O Irã prendeu um advogado de direitos humanos que defendia pessoas presas e executadas pelo regime sem julgamento adequado. Isso significa que qualquer pessoa que agora se manifeste contra a injustiça está se tornando um alvo no país que tem tanto medo de que os protestos recomecem. Enquanto isso ocorre no Irã, fora dele, os crimes de guerra continuam. O Irã agora ataca abertamente usinas de dessalinização no Kuwait. O Kuwait obtém cerca de 90% de sua água potável de usinas de dessalinização, tornando esses ataques uma questão existencial para sua população. Nem imagino qual desculpa o Irã daria para atacar a água potável assim. Talvez tentem racionalizar dizendo que soldados dos Estados Unidos nas bases do Kuwait provavelmente bebem a mesma água que os civis kuwaitianos. Sob a ótica iraniana, é um alvo militar. Com esse argumento, justificam tudo. Mas, infelizmente, até o Irã parece temer admitir que está atacando o abastecimento de água, algo essencial para todo ser humano. E é por isso que o Irã agora culpa outros países. No ataque recente, afirmou que não foram forças iranianas que o realizaram. Israel atacou a usina de dessalinização do Kuwait. Essa tem sido a tendência deles nas últimas semanas. Após ataques indefensáveis, culpam os Estados Unidos ou Israel. Mas o mundo vê o que o Irã e seu regime estão fazendo. Agora até civis do Kuwait protestam contra o Irã. E isso é muito importante, porque se a população civil se voltar contra o Irã, isso dá aos governos desses países do Golfo um motivo para se envolverem. Uma das principais razões para os países do Golfo não atacarem o Irã é que grande parte da população muçulmana simpatiza com o Irã, especialmente por ele lutar contra Israel. Quase todos os países do Golfo não apoiam Israel e, por isso, evita se envolver, pois não quer dar a impressão de estar ao lado de Israel contra outro país muçulmano. E isso poderia criar, você sabe, problemas internos para muitas dessas monarquias. Mas parece que por causa dos ataques terroristas iranianos, isso pode mudar muito em breve. Ontem, um oficial militar iraquiano afirmou publicamente que os Emirados Árabes Unidos devem entrar na guerra em breve. Essa decisão está próxima. Ouça. Os militares se envolvem no que os Estados Unidos e Israel estão fazendo atualmente. Essa é uma posição que os militares poderiam adotar? Como já dissemos antes, não fazemos parte desse conflito. Acabamos de ser agredidos pelos iranianos. Portanto, continuaremos com essa postura de defender nosso território junto com nossos parceiros internacionais, aliados próximos e também membros do CCG. Mas essa opção está descartada? Fazer parte desse conflito? Não necessariamente, mas os Emirados Árabes Unidos preservam seu direito à autodefesa diante de qualquer agressão que tenha como alvo os Emirados Árabes Unidos. E esse é o papel principal das Forças Armadas. Além disso, esse é um oficial militar dos Emirados Árabes Unidos, e ele enfatizou isso mais uma vez. Mesmo após mais de um mês de guerra e o combate a milhares de mísseis e drones iranianos, os Emirados Árabes Unidos ainda não autorizaram os Estados Unidos a usarem bases iraquianas ou o espaço aéreo iraquiano para atacar o Irã. Mas apesar disso, o Irã continua atacando, e eles não estão mirando apenas nas bases dos Estados Unidos. Eles estão atacando alvos civis em todos esses países. Ouça só. Quero saber sua resposta ao que o Ministério das Relações Exteriores do Irã disse. Eles sugeriram que os ataques dos Estados Unidos dentro do Irã estavam partindo de bases nos Emirados Árabes Unidos, e é por isso que eles passaram a atacar os Emirados em resposta. As Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos estão permitindo que os Estados Unidos usem suas bases militares aqui para atacar o Irã? Acho que o governo dos Emirados Árabes Unidos foi muito claro desde o início do conflito ao afirmar que o território dos Emirados não será usado para nenhum ataque contra o Irã e continuará mantendo essa posição. Então, do ponto de vista militar, isso não é correto e não está acontecendo. Agora, para entender por que o Irã está se comportando da maneira que está agora, precisamos voltar e analisar como o Irã chegou à situação em que se encontra hoje.
Isso não significa apenas voltar a 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até a época em que a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões tomadas pela classe dominante naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só? É exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast em vários episódios que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição ou pode simplesmente assistir clicando na tela final, basicamente clicando no vídeo que aparece na sua tela.